Agora nós vamos falar sobre uma atividade, um fato, uma notícia que acontece lá no estado do Rio Grande do Norte. A província eclesiástica de Natal agora tem a sua primeira basílica menor. É a Basílica de Nossa Senhora da Guia, que fica na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. O título foi concedido pelo Papa Francisco por meio de um decreto enviado a Dom Antônio Carlos Cruz Santos, que é bispo da Diocese de Caicó. E é com ele que nós vamos falar agora. Seja bem-vindo, Dom Antônio, aqui ao programa Pai Eterno. Boa tarde para vocês da TV Pai Eterno, boa tarde, Padre Wellington, Caísa. É uma alegria poder estar falando com vocês e falando desse momento que foi um momento de muita alegria aqui para a nossa região do Sertão do Seridó, sobretudo para a paróquia de Acari. Muito bom. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Dom Antônio? Uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, Caísa. Dom Antônio, nós aqui em Goiás tivemos essa experiência há algum tempo. Eu me lembro bem quando nós visitamos uma cidade no interior de Minas Gerais, na Diocese de Pouso Alegre, cidade Borda da Mata. Foi a primeira vez que eu presenciei a instalação de uma basílica. E depois disso, nós fizemos o pedido para a Trindade, que também recebeu o título, e aqui para Goiânia, uma paróquia que os redentoristas estão presentes no bairro de Campinas. Eu pergunto para o senhor, como é que foi para o coração do pastor, de Dom Antônio, receber esse grande presente? Primeiro, talvez, falando da motivação. O movimento foi um movimento a partir da própria paróquia de Acari. A paróquia de Acari é a segunda paróquia da Diocese de Caicó. Ela foi desmembrada da paróquia da Catedral quando, na época, ainda nós pertencíamos à Arquidiocese de Olinda e Recife, no século XVIII. E havia um desejo daquele povo, né? De fato, é uma igreja tradicional, é a segunda paróquia da nossa diocese. A festa mariana, Nossa Senhora da Guia, em agosto, é uma festa que tem muita devoção do povo. E a motivação veio, sobretudo, porque o ano passado, em novembro, nós celebramos os 100 anos do nascimento de Dom Eugênio Sales. E Dom Eugênio Sales ele nasceu em Acari, foi batizado na matriz de Acari. Depois a família se mudou para Natal, né, São José de Mipibu. Ele entrou para o clero de Natal, foi bispo auxiliar de Natal, foi administrador apostólico de Natal, depois foi primaz do Brasil em Salvador e depois, durante 30 anos, foi cardeal do Rio de Janeiro. Então, aproveitando o centenário do cardeal, também a igreja passando por uma restauração, havia esse desejo daquela comunidade paroquial que ali pudesse ser uma basílica. O desejo era que isso fosse decretado o ano passado, que foi em novembro, 18 de novembro do ano passado, o centenário de Dom Eugênio. Mas por causa de todo o complexo que nós vivemos com a pandemia, o Vaticano também teve muito tempo fechado, as obras aqui também atrasaram, terminou que recebemos com surpresa, agora no dia 25 de março, festa da Anunciação, a aprovação pela Santa Sé. Muito lindo. Dom Antônio, nós acompanhamos, quem está em casa, e nós acompanhamos imagens aí da Basílica de Nossa Senhora da Guia. Uma igreja linda, rica em detalhes. O senhor falou da devoção. E diante dessa beleza, o que eu quero perguntar? Que às vezes quem está em casa está se perguntando. Mas é porque a igreja é muito bonita? É porque vai muita gente na igreja? É por isso que recebe esse título? Explica para a gente direitinho o que levou hoje Basílica Menor de Nossa Senhora da Guia a receber esse título. A Santa Sé compreende, quando dá esse título de Basílica Menor a uma igreja, é uma igreja que tenha uma expressão histórica, e de fato a igreja de Acari tem essa expressão histórica, segunda paróquia aqui da nossa diocese, criada ainda da época da diocese de Olinda e Recife. Depois, de fato, é uma igreja que preza pela liturgia, preza pelo canto. Depois tinha esse fato histórico, agora tem um memorial de Dom Eugênio e as pessoas que vivem e são filhas de Acari têm uma reverência muito grande à figura de Dom Eugênio. Imagina perceber que um filho da terra foi cardeal da igreja e ajudou tanto a nossa diocese. A nossa diocese de Caicó
deve muito a Dom Eugênio Salles, sobretudo porque o nosso quarto bispo, Dom Heitor de Araújo Salles, é irmão de Dom Eugênio. E a Arquidiocese do Rio assumiu a formação dos futuros padres daqui, uma vez que a nossa diocese não tinha condição. Então, há uma gratidão muito grande da parte do povo do Seridó para com o cardeal. E era uma forma, então, de expressar a esse lugar onde o cardeal foi batizado, em uma igreja que tem uma piedade tão grande, que tem uma devoção mariana tão grande, que tem uma expressão tão grande aqui no Seridó, que pudesse se tornar uma basílica menor. Agora, Dom Antônio... Agora, inclusive, essa decoração que vocês estão vendo aí é a decoração agora própria da Reforma. Certo. Então, a Reforma acabou justamente para a dedicação que foi agora, no dia 25. Então já foi Padre. feita a instalação já da Basílica. Houve um fato muito interessante, porque normalmente a Basílica ela é instalada depois que ela é dedicada. Isso. No nosso caso aqui, eu fiz a celebração de dedicação e no final da celebração de dedicação eu anunciei que o Papa tinha elevado a Basílica Menor. Porque a gente só podia anunciar depois que fosse dedicada, porque até então a dedicação não tinha acontecido. Então, no mesmo dia que fizemos a dedicação da igreja, no final fizemos o anúncio. Essa, inclusive, foi uma das orientações que recebemos da Santa Sé, que só poderia ser anunciada no final da dedicação, porque somente uma igreja dedicada pode se tornar basílica menor. Agora, Dom Antônio, eu queria perguntar para o senhor sobre a cidade de Acari. Descreve um pouco para nós, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu já tinha ouvido falar de Acari justamente por conta dos irmãos Dom Eugênio e Dom Heitor, né? Mas nós não compreendíamos como é que a cidade tinha essa relevância histórica, o movimento de fé desse povo. Fala um pouco para nós sobre a cidade, essa paróquia. Como o senhor já disse esse aspecto histórico, eu queria, em linhas mais gerais, para a gente compreender a cidade de Acari, que agora guarda a Basílica Menor. Isso. A Diocese de Caicó é uma diocese pequena. Nós temos 9.000 quilômetros quadrados, temos aproximadamente 280 mil habitantes. É um sertão. Toda a diocese é um sertão. E, basicamente, está dividida em Seridó, é o sertão do Seridó, que nós chamamos o Seridó Ocidental e o Seridó Oriental. E Acari pertence ao Seridó Oriental. E talvez seja uma das cidades que mais carrega esse espírito da tradição. Por exemplo, o canto, o coral, a liturgia é muito solene. Por exemplo, você vai numa cidade como Currais Novos, que está muito perto, já tem um outro estilo próprio de celebrar. E Acari é uma das cidades que preserva muito esta memória, né? Então, eu acho que a relevância da cidade de Acari, claro que depois, hoje, outras cidades cresceram, a cidade de Caicó é a maior cidade da região, depois vem a cidade de Currais Novos, depois a cidade de Parelhas, mas Acari ficou talvez como uma das cidades que tem essa memória histórica mais viva, diria eu. Ô, Dom Antônio, e agora com esse título, o que muda na igreja, o que muda na Basílica? Conta aí pra gente, o que muda para a população, para os fiéis que vão lá frequentar? Quando uma basílica menor, ela se coloca diretamente, faz um vínculo direto com a igreja mãe, a igreja de Roma. Então, quando nós recebemos a permissão do Papa, há os compromissos nossos de primar pela liturgia, sobretudo nas festas que estão intimamente ligadas ao Papa, poder celebrar de uma forma mais solene, por exemplo, São Pedro, a Cátedra de São Pedro, também ir criando um espaço para que tenha sempre padres para o atendimento de confissões, que haja missa com frequência, coisas que nós já temos na vida, né? Depois, celebrar a liturgia das horas na comunidade. Eu acho que, mais do que um título que possa deixar as pessoas vaidosas, torna-se um compromisso de se tornar cada vez mais um lugar de oração e de comunhão com a Igreja de Roma. Isso mesmo. E nesse sentido, hoje, em comunhão com o Papa Francisco. Eu dizia na dedicação que uma basílica precisa ser uma casa de todos
a partir, sobretudo, que possa se tornar uma casa dos mais pobres. Eu dizia, olha, num momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, ser dedicado a essa igreja, ser elevada à Basílica, é um compromisso de que aqui seja um lugar onde as pessoas possam fazer a experiência da vida, do ressuscitado, que as pessoas que estão sofrendo possam encontrar, pela intercessão de Nossa Senhora da Guia, aquele que é o sentido da nossa vida. Nesse momento onde tantas pessoas, devido ao sofrimento, elas estão perdendo o sentido da vida, Nossa Senhora, a imagem da Nossa Senhora da Guia, eu não sei se vocês já viram, é uma imagem bonita, é a imagem de Maria com uma estrela na mão. Ela apontando para a luz, para quem é que nos guia, quem é que nos conduz, que é Jesus. Esse deve ser um compromisso de toda a igreja do Seridó e mais ainda dessa igreja agora em Acari, dessa igreja basílica. Muito bom. Nós queremos agradecer de coração a Dom Antônio Carlos Cruz Santos, bispo da Diocese de Caicó, Rio Grande do Norte, por esse momento da nossa partilha e também nos congratularmos com a Diocese de Caicó pela elevação da paróquia de Acari, a paróquia de Nossa Senhora da Guia, a condição, né, honorífica de Basílica Menor. Muito obrigado e a sua bênção, Dom Antônio. Meu irmão, Padre Wellington, muito obrigado por essa oportunidade para nós podermos partilhar com tantas pessoas que acompanham a TV Pai Eterno. Obrigado, Raíssa. E que, de fato, tudo isso, né, os meios de comunicação nesse momento tão complexo que a gente vive das redes sociais, com tanta fake news, que cada vez mais os nossos meios de comunicação católicos possam ser meios para anunciar a boa notícia, que verdadeiramente o Senhor ressuscitou e que Ele está no nosso meio. Que Deus possa conduzir o trabalho de vocês e possa sempre abençoar esta emissora. Caísa, Oi, pai. Vamos aproveitar que o Dom Antônio está conosco, pedir uma bênção para ele, né? Para todo mundo que está em casa. Sim, Dom Antônio, sim. nos dê a sua bênção, por favor. Pois não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, padroeira da nossa Diocese de Caicó e de Nossa Senhora da Guia, desça sobre todos vós a bênção do Deus da vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Amém. Com a graça de Deus. Muito obrigado, Dom Antônio. Um abraço. Nossos votos de felicidades a todos da Diocese de Caicó e lá da paróquia de Nossa Senhora da Guia, agora a Basílica Menor da cidade de Acari.